E eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quando o pastor falou que o nosso culto está sendo transmitido, né? Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa deficiente auditiva, que é a Franciele. Ela mora em Barra do Turvo. Conheci a Franciele pelo WhatsApp. E Barra do Turvo faz divisa com São Paulo e Santa Catarina. E a Franciele vai estar assistindo o nosso culto, porque eu vou estar gravando, né? Porque está no grupo, e vou estar mandando para ela, e vou pedir a Tânia para nos ajudar fazendo a tradução para ela. Então, assim, chegando realmente o que o pastor falou, ao alcance de todos. Amém. Franciele precisa chegar até ela, né? Mesmo ela sendo deficiente auditiva, a palavra de Deus. Amém. E a palavra que o Senhor me deu, né, para nós nesse domingo, que é um dia das mães, e maio, mês da família. O Senhor me deu uma palavra para as famílias. E a palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 24 até o 28. A gente vai aprender um pouco sobre uma família. E eu vou abrir um parênteses, como diz o pastor, para explicar o que é a família em Libras, tá? Não sei muito não, mas F para fora, T para dentro. Então, F, família. Nossa família. Nossa família. Ok? Nós vamos falar de família. Ok? A palavra do Senhor está em Gênesis, capítulo 25, do 24 até o 28. Do 24 até o 28. Capítulo 25, do 24 até o 28. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, e era todo peludo, como uma peliça, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, e chamaram-lhe Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú era hábil na caça, homem do campo, mas Jacó era varão pacato, que habitava em tendas. Amou Isaque a Esaú, porque comia sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Repitam comigo só o versículo 28. Amou Isaque a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Amém. Podem sentar. Nós percebemos aí nesse contexto familiar, nós temos uma família, né? Rebeca, Isaque, que são os pais dos gêmeos, conhecidos por muitos de nós, Esaú e Jacó, descendentes de Abraão, netos de Abraão, né? Pai de multidões. E aí a gente vai fazer uma dinâmica nesse momento. Nós acabamos de ler que Rebeca amava mais Jacó e Isaque amava mais a Esaú. Não existem filhos preferidos, né, irmãos? Amém. Mas nesse caso aí aconteceu. Então nós vamos fazer uma dinâmica bem rapidinho para falar sobre família, que é o mês de maio voltado para as famílias, e para falar sobre uma coisa que o pastor tem falado muito, irmãos. Eu prego o que eu vivo. Eu falo daquilo que eu estou vivendo. Aleluia! E é falar sobre papéis, que é algo importante dentro da família. E aí eu vou precisar de ajuda, né? Deixa eu ver aqui. Vou pedir a irmã Cristina e o pastor Frederico para vir me ajudar, pode ser? Vocês representam uma família.
pedir o seu Severo para me ajudar com esse saco aí do seu lado. Papai Noel. Uma família, dentro dessa família existem papéis, né? Papéis que podem ser do homem, papéis que podem ser da mulher. Eu vou chamar a Renata aqui para representar a filha desse casal. E existem papéis que são dos filhos, né? Ser o sacerdote dessa casa seria o papel do pai, né? Deixa eu ver aqui. Ir para a escola, esse papel é do filho. Limpar o quintal, eu acho que pode ser filho, marido. Vamos sobrecarregar a mãe. Fazer as provas, acho que seria o papel do filho, né? Ir para a escola. Cuidar dos filhos pode ser um papel da mãe. Obedecer pode ser um papel dos filhos, também dos pais. Comprar a comida, eu acho que eu deixaria com o pai, porque ele é o provedor. Cuidar do quarto, eu acho que eu deixaria para filho, né? Porque quarto de pai e mãe geralmente é arrumado, agora do filho. Trabalhar, eu deixaria para o marido, ele tem que trabalhar, né? Para prover. Limpar, eu deixaria para a mãe. A mãe está bem. Cuidar dos bichos, eu vou deixar para a mãe, porque filho gosta de cachorrinho, gosta de passarinho, senão não acontece na minha casa. Tartaruga. Cuidar do carro, esse é do pai, porque o pai que tem o carro, eu tenho que cuidar. Cozinhar, eu vou deixar para a mamãe cozinha. E as contas eu vou deixar para o pai. O pai paga as contas. E estudar é o papel da filha. Obrigada. E tem gente com muito... Pai, segura essas contas aí, pai. Vocês estão percebendo que existem papéis, né? Os filhos, papel da mãe, papel do pai. Nesse caso aqui, o papel do pai tem bastante papel. Mas ele é o provedor, ele é o sacerdote. Só que no dia a dia, nós não percebemos. Hoje é dia das mães, né? A gente acaba... Deixa eu dar uma cadeira para a mamãe, porque a mamãe não vai aguentar. Senta aqui, mãe. Senta aqui. Senta, mãe. A gente acaba trazendo tudo para a mãe. Ah, mãe, olha, eu não quero ir para a escola. Você vai ficar comigo em casa, porque hoje eu não quero ir para a escola. Mãe, me ajuda, faz a prova para mim, me dá a resposta da prova. Mãe, cuida do meu quarto, eu não consegui arrumar o meu quarto. Mãe, você pode estudar comigo? Arruma tempo aí para estudar. Mãe, eu não consigo obedecer. Vocês estão sentindo como é que está sobrecarregada? Ainda bem, só tirei o papel dos filhos. Mas aí às vezes ela vai pegar também o de cuidar do carro do marido, que ela quer lavar o carro, deixar o carro limpo. E ela vai pegar o papel de pagar as contas, porque ela tem que ajudar o marido, ela tem que ajudar o filho, ela quer trabalhar em 2 empregos e cuidar do filho, e cuidar da casa, e cuidar do marido. Ela precisa também comprar a comida, porque o marido não teve tempo e ela acaba fazendo isso. Muita luta. Ela também vai limpar o Muita quintal, luta. vai limpar o quintal, porque sobrou para ela também. E ser o sacerdote dessa casa, ela também quer ser o sacerdote dessa casa. Está dando para perceber que cada papel, como cada papel é importante, que a gente acaba fazendo com as nossas mães. Aí quando chega domingo, dia das mães, faz um bolo bonito, faz uma comida linda, diz: mãe, te amo, mãe, você é maravilhosa. Mas será que no dia a dia a gente não faz isso com a nossa mãe? A gente não faz isso com a nossa esposa? Será que a gente não está enchendo ela? Ou ela por si própria não está pegando muito papel que não seria o papel que seria o dela? E isso aqui causa doença. Isso aqui causa prisão. Que a gente está no tema de ser livre. Essa mãe dificilmente ela vai ter tempo para se cuidar. Dificilmente ela vai ter tempo para ser alegre, para sorrir. Ela vai estar sempre fadigada, cansada, mal-humorada.
o humor, ele trabalha também. Se você está sobrecarregado, o teu humor já foi embora. Se der um bom dia, que é? Bom dia! Porque bom dia, meu dia não tá bom não! Cheio de papel pra fazer! Não dá pra dar bom dia! É assim que a gente vive, desse jeito. Se você ver, ajuda a gente aqui catando os papéis, me ajuda. Você está vendo como que não dá para assumir todos os papéis? Como a gente precisa aprender a dividir os papéis. Obrigada, pastor Frederico. Obrigada, irmã Cristina. Eu acho que através dessa dinâmica a gente consegue entender o papel de cada um dentro da família. Aleluia. E o pastor Ed tem falado muito sobre isso, né? Ele tem me chamado muito a minha atenção, porque não basta só ser pastor, né? É pai, é amigo, é conselheiro. Hoje ele já chegou aqui, era 7 e pouca da manhã, já está dando do carrinho do filho mais velho, como disse o presbítero Delion, né? O filho mais velho tinha um carrinho para ser cuidado, o pastor trouxe a roda, cuidou do carrinho, está cuidando de saber como é que é os documentos dele. E aí ainda encontra tempo no meio de cuidar dos 2 filhos que são dele, biológicos, né? Bianca e Pedro, ainda tem que cuidar de todos nós. Então a gente tem que pensar nos papéis. Porque a gente às vezes faz isso com mãe, a gente faz isso com pastor. Eu vou contar para o pastor todos os meus problemas. Eu quero que ele resolva todos os meus papéis. Ele não é um pastor. Não tem como, gente. Cada um tem que aprender a assumir os seus papéis. Porque senão a gente vai sobrecarregar o outro. E essa família que nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 24, nós vamos entender que havia algo, capítulo 25, desculpa, que havia algo em desequilíbrio nessa família. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Ele atua nessa família e muda toda a história. Aí eu deixo para vocês 3 perguntas para a nossa reflexão. Os pais devem ter filhos favoritos? Não pode ser. Você trocaria seus valores familiares, seus princípios, sua herança, por uma necessidade momentânea? Porque vocês vão ver no enredo da história que Esaú faz exatamente isso. Ele tinha uma fome, Esaú tinha uma fome ali na barriga dele. Esaú podia se dizer nos tempos atuais que era primo da Magali. Tinha uma fome, sentia uma necessidade de comer, e quando ele queria comer, ele trocava tudo por um prato de comida. É verdade. E ele perdeu uma grande bênção por causa do prato de comida. Que liberdade, terceira pergunta, as pessoas podem perder quando guardam ressentimentos? A gente está falando de liberdade. Guardar raiva, guardar mágoa, guardar rancor. Nós vamos perder muita coisa, nós vamos ficar escravos. Isso é uma outra dinâmica de perdão, que nós podemos fazer uma corrente e acorrentar você a todas as pessoas que você tem raiva, mágoa, ódio. Você está acorrentado a elas. Enquanto você não libera perdão, é como se você estivesse soltando aquelas correntes, liberando aquela pessoa, para que ela seja livre e você também. E hoje nós vamos ver exatamente isso. A história está no livro de Gênesis, relata o conflito entre os gêmeos, Esaú e Jacó, netos de Abraão, filhos de Isaac e Rebeca. Em Gênesis 25, 26, ressalta que Esaú era o filho mais velho, ele era peludo. Nasceu antes de Jacó. O nome de Jacó significa enganoso em hebraico. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. As escrituras descrevem um aviso de Deus, né, que 2 nações estavam no ventre de Rebeca, e o mais velho serviria ao mais novo. Os descendentes de Jacó são os israelitas, o povo de Israel. E os descendentes de Esaú são os edomitas, que significa vermelho, pois ele era ruivo. Com o apoio de Rebeca, Jacó rouba a bênção de seu pai, gerando no seu irmão ódio, e havia ameaçado matá-lo.
mas Deus transforma os familiares dessa família. Aleluia, meu Pai. Deus muda a história. Deus permite que essa família esteja na Bíblia, que essa família seja a família do patriarca e que essa família seja a descendência de uma grande nação, nação que existe até os dias atuais, para que nós possamos ver acertos e erros que nós não devemos cometer. Nós acabamos de ler todos juntos no versículo 28, que Isaac amava Esaú. O pai tinha um filho preferido. A mãe tinha um filho preferido que era Jacó. E cada um tentava dar um jeitinho. Porque o pai amava mais Esaú, porque Esaú era o filho que caçava e o pai gostava de comer também. Acho que o pai também tinha uma fome. E aí os dois se davam muito bem. Já Jacó era o filho que era o filho preferido da mãe, ficava mais perto da mãe, gostava de cozinhar. Só que nós não devemos ter filhos preferidos, nós devemos amá-los iguais. Porque Deus nos ama igual. Deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por todos nós. Não foi só para quem o iria servir, foi para todos nós. E Deus nos deu, dentro dessa mensagem, Deus me deu ensinamentos, né? Para que a gente possa questionar e rever ensinamentos. Quais os erros que os pais da narrativa bíblica cometeram? Rebeca cometeu o erro de amar mais o filho caçula e ajudou, né, para enganar o pai. Isaac gostava muito de Esaú, gerando um grande conflito entre os filhos. Os irmãos ficaram separados por 2 décadas. Sabe o que é 2 décadas? São 20 anos. Eles perderam fases importantes da vida um do outro. Eles eram gêmeos. A gente trabalha com gêmeos aqui no projeto, a gente tem gêmeos na escola, a gente tem gêmeos aqui na igreja. Sabe o carinho que tem, eles brigam um com o outro, né? Mas eles se amam e eles querem estar perto. Final de semana eles vão para a casa do outro, eles querem estar juntos, eles se acompanham desde criança. Tem gêmeos que, se você bater numa, a outra protege. Eles ficaram 20 anos separados pela falta de sabedoria dos seus próprios pais. Por isso que nós precisamos pensar, porque eles ficaram presos. Eles não estavam livres, eles tinham ressentimento. Esaú ficou com ódio do irmão. A história conta que quando Isaac vai abençoar o seu filho Esaú, a mãe faz o irmão passar, o caçula, passar pelo outro irmão. E ela prepara toda a comida para enganar o pai. E o pai ainda pela voz percebe que está sendo enganado. Mas por querer comer também, pelo desejo que a gente acabou de ver, de comer, ele acaba dando a bênção para Jacó. Mas Deus já havia falado, porque nada foge do controle de Deus. Verdade, é verdade. Deus falou para a mãe que no ventre dela haviam 2 nações e que o menor serviria ao maior. E sabe o que eu quero abrir um parênteses para falar para mim e para você? Deus já falou para mim e para você que a nossa família foi gerada no coração dele. Aleluia. A nossa família foi gerada no coração dele. A nossa família é projeto de Deus. Pode parecer que nada está dando certo. Pode parecer que tudo está fugindo do controle. Não desista da sua família. Não abra mão da sua família. Pois a sua família é projeto de Deus. Amém. E Deus já havia falado isso para Rebeca. Calma. Daí do teu ventre vai sair 2 nações. O menor vai servir o maior. E aí, quando os pais cometem esse erro, eles ficam separados por 2 décadas. Segundo questionamento, qual é a importância de perdoar as pessoas o mais rápido possível, mesmo que a outra parte esteja errada? Tem uma importância muito grande, porque o perdão ele vai gerar, o perdão liberta o teu coração, perdoar é restaurar.
Quando os irmãos se encontraram, aconteceu um grande gesto de perdão. Alguém pode ler para mim Gênesis 33, 4? Aconteceu um grande gesto de perdão. Gênesis 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Viu? O amor do irmão que ainda tinha passado 2 décadas, mas Deus tratou daqueles corações de uma tal maneira que todo o ódio tinha sido dissipado e o amor os envolveu, porque ele chegou até o seu irmão e beijou e abraçou e lembrou que eles eram gêmeos, que eles tinham laços sanguíneos e que eles precisavam estar perto um do outro. É assim que a gente tem que viver. Não devemos guardar mágoa, raiva, ódio, porque no decorrer do dia a dia essas coisas acontecem, irmãos. As coisas parecem que fogem do nosso controle. As pessoas não estão sempre na mesma sintonia que eu, que você, mas fazem coisas que nos entristecem, mas isso não nos dá o direito de ficarmos com raiva e ódio guardando isso dentro do nosso coração. Porque a pessoa vai embora, vai viver a vida dela, você infarta, morre, adquire câncer, você fica com sequelas, você se paralisa, você deixa de crescer espiritualmente, porque você está alimentando raiva, você está alimentando ódio. Desprenda o teu coração disso, seja livre disso. Amém. Seja livre. Glória a Deus. E permita que a sua família seja livre disso. Ah, aquela tia que outrora me desagradou. Essa semana a gente escutou um testemunho forte na consagração. Forte. De uma mãe, né, que outrora foi criança, foi abusada por um tio. Esse tio se tornou pastor, ela o perdoou e passou pelo mesmo processo com a sua filha que foi abusada. Ela perdoou o abusador da sua filha e hoje ela segue trabalhando com jovens, adolescentes na igreja. Ela segue com a vida dela limpa, pura, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus por isso. O perdão te liberta. Nós precisamos aprender a perdoar. Porque existem mães que não falam com filhos há anos, tio que não fala com sobrinho, parente distante, um primo. Às vezes brigou por uma coisa mínima, irmãos. E se alimentam isso e ficam anos e anos sem se ver, sem se falar. Terceiro, caráter e família. Na família é onde nossa história começa. É a família o nosso primeiro espaço de referência e de proteção. Nesse espaço recebemos elevado potencial de influência. Jacó e Esaú foram influenciados pelos seus pais. Não tem como dizer que você não é influenciador do seu filho. Ele é influenciado pelo seu caráter, pelas suas atitudes. E nós precisamos pensar isso. Existem pessoas olhando o que nós estamos fazendo. Meu pai. Às vezes a avó é desonesta, o filho é desonesto, e assim a família toda vai vivendo um ciclo de desonestidade, de mau caratismo. A gente que trabalha em escola vê nitidamente isso. A gente vê o aluno, chama o responsável, e a gente vê às vezes isso perpetuando naquela família. Precisamos ter o caráter de Cristo, daquele que é o cabeça da igreja. Cristo é o nosso Salvador. É aquele que nos tirou da morte, que nos tirou das aflições, curou as nossas feridas, perdoou nossos pecados, nos libertou. Na família de Isaac, percebemos que a influência dos pais e suas preferências causaram problemas no caráter dos filhos. Até Jacó tem o nome transformado por Deus para Israel. Isso é uma outra luta que ele teve que lutar. Teve que lutar para mudar esse nome. Foi uma luta forte com o anjo. A família é tudo, irmão. É ela que faz a formação dos valores éticos, morais, intelectuais e espirituais que integram o nosso caráter. Estão sentindo a importância da família?
Se tem um desequilíbrio nessa família, vai ser gerado um ser desequilibrado. E é o que a gente está pegando hoje dentro das escolas. Um aluno que você vê passar pelo portão, você vai dando bom dia, ele não te dá bom dia. Mas aí você chama o responsável da escola, o responsável passa por aquele mesmo portão, também se te dá bom dia. Aí você percebe que é os valores que ele recebe em casa. Aí eles estão brincando uma brincadeira informal, eles falam palavrões de A a Z. Aí você fala, que isso? Tu chama o responsável já chega também na escola falando palavrões de A a Z. E aí vai perpetuando. A família deve e precisa ser formadora desse caráter. E quando a família chama Cristo para o centro dessa família, o controle dessa família, tudo vai ficar melhor. Glória a Deus. No 4, a gente faz um outro questionamento. Os filhos se submetem aos pais, porque amam seus pais, sabendo discernir entre o certo e o errado. Vontade própria. Somos livres ou não somos? Efésios 5. Depois os irmãos meditam. Uma aliança com Jesus Cristo de amor entre o casal, marido, esposa, pai, filhos. Os filhos serão ricamente abençoados e não terão que ser espancados, expulsos de casa em amor. Eles serão acompanhados em amor e se submeterão aos seus pais. Rebeca precisou retirar Jacó de casa após ao engano de enganar o seu pai e seu irmão. Ela precisou, depois de tudo que ela fez errado, ela precisou tirar o filho de casa, porque ela sabia que o irmão ia matar ele. Então, filhos, sejam obedientes. Amém. Glória a Deus. Aprendam a obedecer, porque a obediência que vocês têm aos seus pais, a obediência que vocês têm a Deus, vão te levar a caminhos maravilhosos. Amém. Hoje eu vivo isso. Eu ensino uma coisa para os filhos, mas eles querem seguir outros caminhos. Vão pagar o preço da desobediência. Vão pagar o preço da escolha. Mas é a escolha que ele fez. É o que Deus nos permite também. Ele ensinou desde lá do Éden, Adão e Eva, o que eles deveriam fazer. Mas a escolha gerou em Eva dores de parto e outras consequências, que até Jesus vir e pagar preço de sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, filhos, sejam obedientes a seus pais. Não tem nenhuma pessoa amiga, mais amiga do que a sua mãe. A sua mãe é a sua melhor amiga. O seu pai é o seu melhor amigo. Pode parecer que o que ele está falando está confrontando, é igual a palavra de Deus. Quando você abre para ler o que papai está falando, papai, mas ele me bateu, perdoa 70 vezes, mas papai, vai te bater nele, papai, perdoa. É o ensinamento que Deus nos dá. Ame a seu próximo, primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ah, Deus, não dá para amar aquela pessoa, não. Aquela pessoa, mas ele te ensina que dá. Então, filhos, sejam obedientes. Para ser livre, para ter uma vida livre. Porque depois vai ficar aprisionado. Senhor, eu estou preso. É a escolha que você fez. Eu já nem ligo mais para falar com a minha mãe, às vezes, os problemas que eu tenho que ela fala, você não escolheu casar? Você não escolheu fazer isso? Mas mãe, eu estou ganhando pouco. Você não escolheu? Foi o que você escolheu. Quantas vezes eu falei para você fazer outros concursos, você não escolheu? Está pagando o preço das escolhas. Dói, irmão, dói as escolhas. 5. Qual é o papel da mulher na família, da mãe? Ser auxiliadora, companheira, esposa. Ela é o pilar responsável pelo desenvolvimento dos filhos, da criança. Cuidar, suprir as necessidades, querer fornecer o melhor das nossas condições, permitem saúde, educação, segurança, amor e carinho. Essa é a mãe, ela está ali. As mães de criança
diminuir. Vai crescer, vai passar. Vai crescer logo, cresce logo, vai passar. Doce engano. Pois lá vem o ditado popular dizendo que filhos criados é trabalho dobrado. As mães de adolescente que o digam, pois começa outra fase: namoro, vestibular, escolher a profissão, sair sozinho, que tipos de amigo que vão andar, né? Listas infinitas continuam até o fim da vida, pois mesmo adulto, as mães continuam se preocupando e cuidando. A mãe precisa estar em constante oração pelos filhos, ensinando no caminho de Jesus Cristo, para que eles se tornem livres da escravidão do pecado. Rebeca foi a mãe de Jacó, o patriarca da nação de Israel, um papel muito importante para uma mãe. Ela recebeu um papel muito importante para ela. Então, mães, pensem no papel ao qual Deus deu para vocês, para nós, mães. Mães de joelhos, tem até um ditado aí, né? Filhos de pé. É joelho, é oração, é jejum pelos filhos. Isso é constante. Mãe, desculpa, não tem férias. Se mãe tirar férias, dá problema. É igual Deus, imagina Deus tirando férias. Ele não pode tirar férias. Não é que ficamos nós. Então, irmãos, mãe não tira férias. Mãe é 24 horas de plantão. Mas Deus nos dá graça, Deus nos dá força. Porque é gratificante ver eles crescerem. É gratificante ver o fruto do teu ventre, o desenvolvimento. Então, lutemos, oremos, busquemos cada vez mais pelos nossos filhos. E o 6 fala, qual o papel do pai nessa família? Mais do que um sobrenome, a presença do pai expressa proteção, afeto, provisão, entre tantas outras coisas. Uma faceta do caráter de Deus. O pai não é somente o chefe da família, o que transmite segurança espiritual, financeira e emocional. O pai representa Deus no coração dos filhos. Olha, pai, a função de vocês. Vocês representam Deus no coração dos filhos. Quando o filho tem um relacionamento sadio, inteiro com o pai, fica fácil falar de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus zeloso, protetor e provedor. Mas falar deste Deus para um filho carente de pai torna-se com certeza bem mais difícil. O pai representa a identidade de Deus na vida dos filhos, disse uma americana, né? Luzane Vieira, uma das responsáveis pelo Ministério Veredas Antigas, da Universidade da Família, sediada na Inglaterra, da Igreja Batista de Vitória. Isaac foi um exemplo de pai que contribuiu para 2 nações, geradas pelos seus filhos Esaú e Jacó, os Edomitas e os Israelitas. Isaac foi pai dessa grande nação. E ele teve que contribuir muito para isso. Embora tivesse esse desfecho no meio dessa família, mas houve um perdão, houve um tratar de Deus aqui. Isaac, ele deixou muitos bens para os seus filhos. A Bíblia vai dizer, vai relatar. Deixou terra, cuidou de seu provedor, cuidou de Rebeca, cuidou da família. Mesmo cego, ele se preocupava em dar a bênção para o filho, ele já estava cego. Por isso que ele não conseguiu enxergar quem era Esaú e quem era Jacó. O papel desse pai é importante. Não podemos trocar os papéis. Nós vimos aqui na dinâmica. O papel da mãe, o papel do pai, sobrecarregar, ficar com todos os papéis. Pais, não desistam. Não desistam de ser o sacerdote da sua casa. Mães, cuidado com os filhos homens ao qual vocês estão gerando. Porque o filho homem
permita-me falar, ele dá muito mais trabalho do que uma filha mulher. Como assim, irmã Cristiane? Como assim? Porque você vai gerar um filho homem que será um chefe de família. E se você passar muito a mão na cabeça dele, se você tratar ele com muito miminho, com muito zelinho, como o pessoal diz aí, geração Nutella, quando ele crescer e se ver com problema, ele vai querer pro teu colo. Ou vai achar que a esposa é aquela que ele tem que correr pro colo. Ai, meu Deus, não tenho o que comer, eu quero sair correndo. Cadê a minha mãe? A Light já mandou 2 contas, eu quero sair correndo, cadê minha mãe? A Voz do Rio mandou boleto, eu quero ir embora. O homem, ele é um sacerdote. Ele precisa ser um provedor, ele precisa ter atitude. Essa casa depende da atitude dele. E ele tem que ser forte, ele não pode ser mimimi nem Nutella, como o pessoal diz aí, não. Ele tem que ser caçador, macho alfa. Lembrar que Deus o fez forte para ser o guerreiro dessa casa. Se levantar e falar: é Deus, tu vives e por minhas causas tu me ajudará. Se está desempregado, pede a Deus para abrir uma porta de emprego, começa a mandar currículo, começa a correr atrás, porque a sua família precisa da sua provisão, a sua família precisa da sua atitude, a sua família precisa que você seja esse pai, porque os seus filhos estão olhando para você. Se meu pai é frágil, eu também quero ser frágil. Se meu pai correu da batalha, eu também quero correr da batalha. Você está gerando filhos que estão olhando para o que você está fazendo. Então, homens, sejam homens de guerra, valentes. Lute pela sua família, lute pela sua esposa. Ah, você não conhece a minha esposa, você não sabe o que ela fala. Eu não sou fácil disso, está aí há 26 anos me aturando. Sei que tem hora que ele tem vontade de sair correndo. Mas é de fé em fé. De glória em glória. Essa foi a mulher que você escolheu. Essa foi a mulher que Deus preparou para você. Segue e goza com ela os dias da tua vida. Que é na velhice um cuidando do outro. Um ajudando o outro. Sabe? Um suprindo o outro. Pouca aposentadoria de um, aposentadoria do outro, vai somar e vai pagar os remédios, as fraldas, sei lá como é que vão ficando, porque a velhice vai chegar, irmãos. A velhice vai chegar para todos nós. E nós precisamos estar atentos a isso. O que a gente está gerando no coração dos filhos. Porque existem filhos que não querem mais estar perto dos seus pais, não foram educados a cuidar dos seus pais. Eles precisam aprender a cuidar dos seus pais. Para que você na velhice tenha uma velhice tranquila. Ser livre até na sua velhice. Tem mães que mesmo na velhice, elas são escravas dos filhos. Eu conheço mães que estão trabalhando, se matando, cansada, porque tem que estar sustentando a família toda, está sobrecarregada. Conclusão. Essa história apresenta uma reflexão do relacionamento libertador de Deus em nossas vidas. O fogo da vingança se transformou num lindo perdão. Deus escolhe o que é fraco aos olhos do mundo para testemunhar a suprema grandeza do seu poder. Aleluia! Jacó viveu uma vida cheia de lutas e dificuldades. Jacó descobriu em Betel, Gênesis 30, 17, o Senhor está neste lugar. Esaú, ao encontrar o irmão, demonstrou um lindo gesto de perdão e amor. Precisamos estar em constante clamor por nossas famílias, para que Jesus Cristo transforme e salve nossos familiares. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu preparei do meu jeito, não sei fazer, irmãos. Pedi ajuda aí do pastor. Um vídeo para colocar aqui, homenageando todos
todas as mamães, né? Porque não seja só hoje, seja todos os dias, né? Mãe, guerreira, filhos, olhem para suas mães com um olhar diferente. Entenda que ela é uma guerreira, que ela esperou você por muitos meses, que ela luta e ela, por você, ela faz muita coisa. Maridos, entendam o seu papel dentro desse relacionamento. Sejam sacerdotes. Lutem por suas famílias. A sua família pode ter um conforto melhor, a sua família pode estar num patamar melhor, só depende de você. Porque Deus não vai sair do trono dele para vir trabalhar na sua família por você. Ele já te deu a família, agora é contigo. Amém? Amém. Pode passar aí, pastor. Tá indo, tá indo.